Amén, mis hermanos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el noviazgo cristiano. Amém, meus irmãos? Então vamos falar um pouco sobre o que é o namoro cristão. Primero que todo, Antes de tudo, nosotros tenemos que mencionar nós precisamos mencionar que en el mundo, que no mundo, actualmente donde vivimos, atualmente onde vivemos, es como esa generación que veíamos en Romanos 1. eles são como essa geração que nós vimos em Romanos 1. Una generación que le dio la espalda a Dios, Uma geração que deu as costas para Deus. una generación que le dio la espalda a la verdad, al evangelio, Uma geração que virou as costas para a verdade do Evangelho que en su pecado, e que em seu pecado, este mundo hoy vive una vida insensible, esse mundo hoje vive uma vida insensível. una vida entregada a todo tipo de prácticas Uma vida entregue a todo tipo de práticas que realmente son totalmente contrarias a Cristo. que realmente são totalmente contrárias a Cristo. Más curiosamente, hermanos, Mas curiosamente, este irmãos, es un mundo saturado de la palabra amor. esse é um mundo saturado da palavra amor. Lo vemos en la Nós música, vemos isso na en música, la televisión, na televisão en todo el entretenimiento. e em todo o entretenimento. Se habla mucho del amor. Se fala muito sobre o amor. Se habla mucho de noviazgo, de relaciones, Se de fala- enamoramiento. Se fala muito de namoro, relacionamentos, Mas nosotros tenemos que examinar mas nós temos que examinar lo que vemos a nuestro o alrededor que nós vemos ao nosso redor. y en vez de seguir la cultura y las costumbres del mundo, E ao invés de seguir a cultura e os costumes do mundo, necesitamos seguir a Cristo y su palabra. precisamos seguir a Cristo e a sua palavra. Yo tengo mucha libertad de compartir estos asuntos Eu tenho muita liberdade de compartilhar sobre esses porque assuntos, son principios porque são princípios muy claros en la palabra muito claros na palavra y que pueden hacer de mucho bien a nuestras vidas. e podem fazer muito bem as nossas vidas. En una generación Em uma geração donde el placer se ha exaltado, onde o prazer é exaltado, donde la pasión es proclamada, onde a paixão é proclamada, donde las emociones han reemplazado la razón, onde as emoções têm substituído a razão, donde los jóvenes corren tras el placer sexual y la autosatisfacción, onde os jovens correm atrás do prazer sexual e da autossatisfação. nosotros como cristianos Nós, como cristãos, tenemos que vivir una vida diferente. temos que viver uma vida No diferente. podemos conformarnos a este mundo. Não podemos nos conformar a este mundo. No podemos vivir de la manera que viven los hombres que no conocen a Dios. Não podemos viver da mesma maneira que os homens que não conhecem a Deus. Pablo dice E Paulo diz: que no nos conformemos a este siglo. não vos conformeis a este século. Entonces este siglo, Então esse século, en su oscuridad em sua obscuridade espiritual, ha llamado al noviazgo tem chamado o namoro o a las relaciones ou as románticas, relações românticas, relaciones relações libres. livres. ¿A qué me refiero con libres? E a que me refiro com livres? Relaciones Relações que no tienen ningún tipo de restricción. que não existe nenhum tipo de restrição. Relaciones donde los padres no son involucrados. Relações onde os pais não são envolvidos. Relaciones donde se busca el placer inmediato. Relações onde se busca o prazer imediato. Relaciones donde no hay propósito. Relações em que não há propósito. Relaciones desechables. Relações descartáveis. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Comenzamos una relación, Começamos um relacionamento, no funcionó, não funcionou, abandonamos esa relación, abandonamos esse relacionamento, comenzamos otra relación. começamos outro, Relaciones desechables, relacionamentos descartáveis, sin propósito, sem propósito, sin sentido. sem sentido. Muchas veces solo buscando el placer Muitas vezes apenas buscando o prazer y la autosatisfacción. e a autossatisfação. Mas nos vamos a dar cuenta Mas nós vamos nos dar que conta en un mundo de tantas cosas que vemos, de num mundo onde vemos tantas coisas, nosotros vemos que la palabra sí habla de estos asuntos nós vemos que a palavra sim fala sobre esses y assuntos. sí tiene principios claros. E sim, tem princípios claros. Que claro, ellos se tienen que aplicar con sabiduría en cada E situación, claro, nós devemos aplicar com sabedoria em cada mas situação. los principios nos guardan Mas esses princípios nos guardam en el camino. nos guardam no nosso caminho. Entonces cuando hablamos de noviazgo cristiano, Então, quando falamos de namoro cristão, y es bueno definirlo para entender de qué se e habla, é bom definir isso para entendermos do que se trata, siempre que la Biblia, sempre que a Bíblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, habla de noviazgo, fala de namoro, habla de novios, fala de noivos, habla de
desposorio, compromisos. Fala de desposamento ou compromissos. Habla de una relación Fala de uma relação entre un hombre y una mujer entre um homem e uma mulher que tiene como que propósito tem como propósito el o matrimonio. casamento. Siempre Sempre en la Biblia, na Bíblia, bajo la supervisión sob a supervisão y enseñanza e ensinamento de los padres. dos pais. Usted va a ver que eso siempre aparece en las E escrituras. você vai perceber que isso sempre aparece nas Escrituras. Entonces se usan muchas palabras. Então são utilizadas muitas palavras. Pacto, Pacto, desposorio, desposamento, noviazgo, noivado, para hablar de esta relación. para se referir a essa relação. Hay un libro que nosotros estuvimos compartiendo con los hermanos, Tem um livro que nós estivemos compartilhando com os irmãos, donde el hermano habla de 5 principios onde o irmão nos fala sobre 5 princípios en relación a una relación de noviazgo cristiano. com relação a um relacionamento de noivado cristão. A mí me gusta el libro porque el libro resume aquellos principios que uno ve en la palabra. Eu gosto do livro porque ele resume esses princípios que vemos na palavra. Es difícil encontrar un material tan completo como el que tiene el hermano. É difícil nós encontrarmos um material tão completo como o deste irmão. Entonces vamos a hablar de los 5 principios. Então vamos falar desses 5 princípios. Él usa un lenguaje para que nosotros los podamos recordar y los podamos aprender fácilmente. Ele usa uma linguagem que a gente possa se lembrar e aprender facilmente. Él habla de las 5 P's. Ele fala das 5 P's. P. P P. de papá. La P de papá. 5 P's. La primera P, O primeiro P, piedad. piedade. La segunda P, O segundo P, paternidad. paternidade. La tercera P, O terceiro P, pureza. pureza. La cuarta P, O quarto P, preparación. preparação. Y la quinta P, E o quinto P, paciencia. paciência. Piedad, Piedade, paternidad, paternidade, pureza, pureza, preparación preparação y e paciencia. paciência. ¿Qué quiere decir? E o que isso quer dizer? Siempre que la Biblia nos va a hablar de estos asuntos, Sempre que a palavra nos fala desses assuntos, aparecen estos 5 principios. aparecem esses 5 princípios. Y principios muy E importantes. são princípios muito Y importantes. yo creo que usted como joven, soltero, E eu acredito que você, como jovem, debe solteiro, conocer estos principios. deve conhecer esses princípios. Lastimosamente no están los papás. Lastimavelmente não estão aí os Este pais. es un tema, yo digo, que más para los papás Esse é um tema que eu acredito que seja mais para os y pais para los que pastorean la e iglesia para aqueles que pastoreiam a que igreja para los jóvenes. do que para os jovens Mas es propriamente. bueno que usted lo sepa también como joven. Mas também é bom que vocês, como jovens, os sabem. Entonces vamos a estudiar estos 5 principios Então vamos estudar esses 5 princípios rápidamente. rapidamente. No tenemos mucho tiempo, Nós não temos muito tempo, pero vamos a estudiarlos. mas vamos estudar isso. El primer principio, ¿recuerdan cuál es? Então vocês se lembram qual é o primeiro princípio? Piedad. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Toda relación cristiana Todo relacionamento cristão tiene que ser entre un hombre y una mujer, tem que ser entre um homem e uma mulher, pero debe haber piedad. mas deve haver piedade. Eso inevitablemente nos dice Isso nos diz inevitavelmente que ambos tienen que ser creyentes. que ambos têm que ser cristãos ou crentes. La Biblia prohíbe, A Bíblia proíbe, advierte adverte sobre el yugo desigual. sobre o jugo desigual. Entonces, cuando un cristiano Então, quando um cristão considera considera la relación matrimonial, a relação matrimonial, él tiene que tener convicción ele precisa ter convicção que esa relación que essa relação solo va a tener la bendición só vai ter a bênção y la aprobación de Dios e a aprovação de Deus cuando hay piedad quando existe piedade de las dos partes. das duas partes. ¿Qué es la piedad? E o que é piedade? La piedad A piedade es esa vida cristiana é essa vida cristã que tiene su expresión que tem a sua expressão en todos los aspectos. em todos os aspectos. Entonces, un cristiano, Então é um cristão para pensar para pensar, en algún momento poder llegar a una relación em algum momento poder chegar a um relacionamento que tiene como propósito el matrimonio, que tem como propósito o casamento, él debe tener ele deve ter cierto tipo de madurez, certo tipo de maturidade, cierto tipo
tipo de espiritualidad, certo tipo de espiritualidade, cierto tipo de estabilidad espiritual certo tipo de estabilidade espiritual para pensar para pensar en el matrimonio. no casamento. El matrimonio, mis hermanos, O casamento, meus es irmãos, una responsabilidad muy grande é uma responsabilidade y muito la persona grande. requiere E a pessoa requer tener cierta madurez ter uma certa maturidade, uma espiritual. certa maturidade espiritual. Si nosotros Se nós no tenemos una buena vida con el Señor, não temos uma boa vida com o no Senhor, amamos a Dios, não amamos a Deus, seguramente no vamos a poder amar a nuestro prójimo seguramente não poderemos amar o nosso próximo. y no vamos a poder vivir los desafíos que tiene el matrimonio. E não poderemos viver os desafios que tem no casamento. Entonces, siempre que un jovencito o una jovencita se le acerca a uno a hablar de matrimonio, Então, sempre que um jovem ou uma jovem se aproxima de alguém para falar de casamento, deberíamos preguntarle nós deveríamos lhe si perguntar ella se ela o él ou ele están en la madurez estão na maturidade espiritual espiritual para asumir una responsabilidad tan grande. para assumir uma responsabilidade tão Muchos grande. fracasos Muitos fracassos son fruto são fruto de la inmadurez. da imaturidade. Ahí, hermanos, E aí, irmãos, cuando nosotros comenzamos a ver estos principios, quando nós começamos a observar esses usted princípios, se va a dar cuenta você vai se dar conta que la Biblia dice, que a Bíblia diz: dejará el hombre. deixará o homem. Esa palabra, el hombre, Essa palavra, o homem, ya nos habla de madurez. já nos fala de maturidade. Es muy peligroso É muito perigoso cuando un joven quando um y jovem una jovencita e cristiana uma jovenzinha cristã comienzan una relación demasiado jóvenes. começam um relacionamento muito jovens. Una de las obras astutas de Satanás y del mundo Uma das obras astutas de Satanás e do mundo es la estimulación precoz é a estimulação precoce en el área sexual, na área en sexual, el área emocional. na área emocional. Usted a veces ve niñas de 14, 15 años Então, às vezes você vê meninas de 14 ou 15 que anos ellas están en un estado de enamoramiento continuo. que elas estão num profundo estado de paixão continuamente. Ellas están en un estado de fulgor, Elas estão num estado de fulgor, pero usted las ve y son unas niñas. mas você olha e elas são apenas meninas. Y ellos también. E eles também. Entonces debemos tener cuidado Então nós devemos ter cuidado de emprender proyectos de começar projetos cuando nuestra vida espiritual quando a nossa vida espiritual no tiene cierto tipo de piedad. não tem um certo tipo de piedade. Ahora, Agora, la piedad a piedade es una de las cosas que no solo debo ver en mí, é uma das coisas que eu não devo ver apenas em mim, sino es una de las cosas más importantes que yo debo buscar Mas- en aquel que va a ser mi pareja. mas também é uma das coisas mais importantes que eu devo buscar naquele que será o meu cônjuge. Vamos a leer un versículo. Vamos ver um versículo. Proverbios 11:22. Provérbios 11:22 Dice, diz: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. ¿Usted sabía que Proverbios fue escrito para un hijo, para un joven? Vocês sabiam que Provérbios foi escrito para um filho, um jovem? Muchas de las advertencias que le hace Salomón a su hijo E muitas das advertências que Salomão faz para o seu filho es que él no tiene que fijarse en la é apariencia, que ele não tem que se fixar na aparência, porque la apariencia es engañosa. porque a aparência é enganosa. Y aquí Salomón da un mensaje muy fuerte. E aqui Salomão nos transmite uma mensagem muito forte. Una mujer hermosa, Uma mulher bonita, pero apartada de la razón, mas fora da razão, es como un zarcillo de oro, una pieza de oro é como uma joia de ouro en el hocico de un cerdo. no focinho de um porco. Mire esa frase tan fuerte. Olhem que frase tão forte. La belleza A beleza es como una joya é pequeña, como uma pequena joia, pero el carácter de ella mas o caráter dela es la imagen más grande. é a maior imagem. Entonces un hombre, Então, um homem, cuando él está pensando quando ele está pensando en el no matrimonio, casamento, él tiene que tener valores cristianos en lo que está buscando. ele deve ter bem claro os valores cristãos que ele Y está una de las buscando. cosas que él debe buscar, E uma das coisas que ele deve buscar, que debe gobernar que deve governar ese deseo, esse desejo, es la piedad é a piedade, por encima de la belleza física. acima da beleza física.
La belleza A física beleza física es engañosa, é enganosa, tanto para hombres tanto para homens como para mujeres. como para Un mulheres. día, hace poco hablaba con un joven Há pouco tempo eu estava falando com um y jovem le dije, e eu lhe disse: hermano, irmão, si usted le quita la belleza física, ¿qué le queda? se você tirar a beleza física dela, sobra o quê? ¿Qué queda de ella? O que sobra dela? ¿Qué cualidades hay en ella? Quais qualidades ela ¿Qué possui? carácter tiene ella? Qual é o caráter Es dela? una mujer devota, piadosa, É uma mulher devota e piedosa, consagrada. consagrada? Y él decía, bueno, E ele dizia: bem, es una mujer bonita, ela é uma mulher bonita, solamente bonita. apenas bonita. Yo le decía a mi hermano, Então eu disse para ele: meu irmão, como cristianos, como cristãos, nosotros nos damos cuenta nós devemos nos dar conta que aunque la belleza tampoco es un impedimento, de que ainda que a beleza tão pouco seja um impedimento, pero lo prioritario, mas o prioritário, lo o fundamental, fundamental, es que sea un cristiano. é que seja um cristão. Y no solamente un E cristiano, não apenas um cristão, sino que sea un cristiano piadoso. mas que seja um cristão piedoso. Un cristiano Um cristão que tiene una fe estable. que tem uma fé Un estável. cristiano que ama a Um Dios, cristão que ama a Deus, que ama a la que iglesia, ama a igreja, que es estable, que é estável, que lo va a acompañar a usted, que vai acompanhar que lo va a você, animar a que usted vai animar você en la fe. na fé. Eso es algo muy importante, mi querido joven y mi querida jovencita. Isso é algo muito importante, meu querido e minha querida No jovem. busque una pareja Não procure um cônjuge que no tenga temor de Dios. que não tenha temor de Deus. La piedad, A piedade, la fe, a fé, es algo muy importante. isso é algo muito importante. Y es notable. E é notável. Hermanos, sucede mucho, Irmãos, acontece muito, por lo menos en Colombia, pelo menos na Colômbia, que hay muchas personas que existem muitas pessoas que llegan a la iglesia que chegam na igreja y tienen una aparente conversión e têm uma conversão aparentemente por una relación. por causa de um relacionamento. Él quiere enamorar a la muchacha Ele quer namorar com a menina y como la muchacha se e reúne como a menina se reúne y como la muchacha dice que no puede tener yugo e desigual, como a menina fala que não pode haver julgo desigual, entonces él viene a la iglesia, então ele vem para a igreja. mas no viene a buscar a Cristo, Mas ele não vem buscar a Cristo. él viene a buscar otra cosa. Ele vem buscar outra coisa. Entonces tenga cuidado, Então tenha cuidado, porque el primer principio porque o primeiro princípio es la piedad. é a piedade. Nunca un hombre, Nunca um homem, por más atractivo físicamente, por mais atraente que y seja nunca fisicamente, una mujer, e nunca uma mulher, por más atractiva por físicamente, mais atraente que seja fisicamente, si no es piadosa se não é o piedosa piadoso, ou piedoso, será un buen partido. não será um bom partido. Nunca será un buen partido. Nunca será um bom partido. A veces las personas piensan, Às vezes as pessoas pensam, cuando se case él va a cambiar, quando ele casar, ele vai mudar. cuando se case ella va a cambiar. Quando casar, ela vai mudar. Pero mis queridos Mas, hermanos, meus queridos tal vez irmãos, no existe un yugo peor que un cristiano pueda asumir talvez não exista um jugo pior que um cristão possa assumir que un yugo desigual en el matrimonio. do que um jugo desigual no casamento. Miren, hermanos, nosotros tenemos mucha consejería en la iglesia. Olha, observem, irmãos, nós temos muito aconselhamento Y na yo igreja. podría decir que de toda la consejería que tenemos, E eu poderia dizer que de todos os aconselhamentos que temos, no tenemos un 5% de consejería por doctrina o por teología. nem 5% disso se concentra em doutrina ou teologia. Casi toda la consejería Quase todo aconselhamento es por familia. é por causa de família. Y si hay tanta dificultad a veces en el matrimonio entre cristianos, E se às vezes existe tantas dificuldades no casamento entre cristãos, imagínese una relación con impíos. imagine você um casamento com um ímpio. Eso es tener por suegro al diablo. Isso é ter como sogro o diabo. La Biblia nos da muchos ejemplos E a Bíblia nos dá muitos exemplos de cómo hombres de Dios como Salomón, de como homens de Deus como Salomão, las relaciones as amorosas relações amorosas en yugo desigual em jugo desigual desviaron su corazón. desviaram seus corações. Entonces yo quiero decirle a usted, Então eu quero dizer a mi você, querida hermana minha querida irmã o mi querido ou hermano, meu querido irmão, algo que decía Charles Mackintosh. algo que dizia Charles Y Mackintosh. les recomendaría el libro de él, El yugo desigual. E eu recomendo para vocês o livro dele sobre jugo desigual. Él decía, E ele dizia: solo el pensamiento só o pensamento de un cristiano de um cristão
Solo el pensamiento, somente o pensamento, solamente el deseo somente o desejo de tal vez involucrarse con un incrédulo. de talvez se envolver com o incrédulo, Eso es una señal isso é um sinal de enfriamiento espiritual. de esfriamento espiritual. No es bueno, Isso não é bom, no es bíblico, não é bíblico, no es conveniente. não é conveniente. Nunca una relación Nunca um relacionamento con una persona que no sea piadosa. com uma pessoa que não seja piedosa. De verdad, hermano y hermana, De verdade, meu irmão e minha irmã. si usted ama al Señor Se você ama o Senhor y si usted se ama a sí mismo, e se você se ama a si mesmo, no se haga ese mal. não faça esse Si mal. usted ya comenzó por ese camino, Se você já entrou por esse caminho, pida perdón a Dios peça perdão a Deus y deténgase. e retorne. El matrimonio es para toda la vida O casamento é algo para toda a vida. y en un yugo desigual E um jugo desigual es terrible. é terrível. Ahora, Agora, no solo existe yugo desigual não apenas existe o jugo desigual con incrédulos. com incrédulos. Hace poco que estuvimos en Chile, Há pouco tempo estivemos no Chile nos hicieron esa pregunta. e eles nos fizeram essa pergunta. Hermano, ¿puede haber yugo desigual entre cristianos? Irmãos, pode haver jugo desigual entre Puede. cristãos? Sim, Puede. irmãos, pode. Cuando usted piensa en una pareja, Quando você pensar num cônjuge, piense en una persona pense numa pessoa que tiene los mismos anhelos, que tenha os mesmos el anelos, mismo deseo de servir, o mesmo desejo de el servir, mismo propósito, o mesmo que propósito, vaya a caminar con usted en la que fe, vai caminhar com você que na va a fé, caminar con usted en la que vai iglesia, caminhar com você na que igreja, sirva al lado suyo. que sirva ao seu lado. Si usted encuentra Se você encontra que es muy bonita, que é muito bonito, pero no tiene el mismo llamado, mas não tem o mesmo el chamado, mismo o deseo, mesmo desejo, desista. desista. Yo recuerdo una experiencia que tuve de joven, Eu relembro uma experiência que tive quando jovem, muy interesante. muito interessante. La comparto para hablar un poco de ese yugo. E eu compartilho com vocês para falar um pouco sobre esse Cuando jugo. uno está en esa edad, Quando você está na se cidade, está mirando para todo lado, ¿no? você começa a olhar para todos os Está lados. mirando para todo lado. Começa a olhar para todos os lados. Y parece un ventilador. Parece um ventilador. Te está examinando hacia todo lado. Y yo recuerdo que había la hija de un hermano E eu lembro que tinha a filha de um irmão que servía al Señor, el hermano. que servia ao Senhor. Y él tenía una familia muy bonita. E ele tinha uma família muito bonita. Y había una hija muy bonita. E ele tinha uma filha muito bonita. Y yo comencé a mirar. E eu comecei a olhar Y para dije, ela. podría ser una buena esposa. Ah, ela poderia ser uma boa Yo nunca hablé esposa. nada para ella. Mas eu nunca falei nada para ela. Y yo miraba. E eu olhava. Yo decía, puede ser. E eu falava, pode ser. Y oraba al Señor. E orava ao Senhor. Y un día estábamos así en una mesa, E um dia estávamos assim numa en un mesa, ambiente así. um ambiente assim. Y un hermano sacó un libro de misiones. E um irmão tirou um livro sobre missões. Entonces comenzaron a decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Então começaram a falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Y la muchacha habló, E a menina falou, yo quisiera ser misionera. eu gostaria de ser Y missionária. me gustaría ir a otro país Eu y gostaria- predicar el Eu evangelio. gostaria de ir para outro país, pregar o evangelho. Y yo dije, esa es. E eu disse, é ela. Pero yo dije, pensando por dentro. Mas aí pensando comigo mesmo. Pero en un momento mientras ella estaba hablando de eso, E em algum momento, enquanto ela estava falando ella isso, paró. ela parou. Nadie le dijo nada. Ninguém disse nada para Mas ela. ella paró. Mas ela parou. Y dijo, no, E ela falou, não, en verdad yo no quiero tener la vida de mi mamá. não, na verdade eu não quero ter a vida da minha mãe. Yo no quiero servir a los hermanos. Eu não quero servir aos irmãos. Yo no quiero predicar el Eu evangelio. não quero pregar o Ella evangelho. comenzó a reflexionar. Ela começou a refletir. No, yo no estoy dispuesta a viajar. Não estou disposta a viajar. No, mejor, esa vida no es para mí. Não, é melhor deixar isso quieto. Essa Cuando vida ella não é pra mim. dijo eso, E quando ela disse isso, yo sentí que fue una respuesta del Señor. eu senti que foi uma resposta do Senhor. No era una mujer Não era uma mulher que podía estar conmigo que poderia estar comigo en aquello que yo sentía que el Señor me estaba llamando a hacer. naquilo que o Senhor estava me chamando para fazer. Hermanos, el yugo desigual Irmãos, o jugo desigual también puede ser entre cristianos. também pode existir entre cristãos. Siempre el matrimonio, Sempre o un casamento, camino donde vamos a necesitar ese compañerismo, um caminho onde vamos precisar desse esa companheirismo, ayuda, dessa ajuda, ese aquel que nos sostiene cuando nos caemos, é aquilo que nos sustenta quando caímos, aquel que nos anima cuando perdemos el ánimo. aquele que nos anima quando perdemos o ânimo. Entonces piense en una persona Então pense numa pessoa piadosa, piedosa, que ame a Cristo, que ame a Cristo, que ame a la que iglesia, ame a igreja, que desee que servir, deseja que servir, tenga convicciones que personales, tenha convicções pessoais, que quiera caminar con usted en este que camino. queira trilhar esse caminho com você.
Entonces el primer principio, Então, o primeiro princípio, piedad. piedade. ¿Cierto que es un principio muy obvio? Tudo bem que é um princípio muito óbvio. Mis hermanos, Mas, irmãos, si usted salta este se principio, você passar por cima desse usted princípio, puede estar entrando en un camino muy triste, pode ser que você esteja entrando num caminho muito triste, muy doloroso. muito doloroso. A veces sucede mucho Às vezes acontece muito con mujeres cristianas. com mulheres cristãs. Ellas llegan después, E elas chegam depois, hermano, irmão, este hombre no ora, esse homem não ora, este hombre no quiere reunirse, esse homem não quer se a reunir. toda hora está viendo fútbol, Toda hora ele só fica assistindo futebol, él no quiere discipular mis hijos. ele não quer discipular nossos ¿Y filhos. saben qué fue lo más tremendo? E sabe o que foi mais tremendo? Que cuando antes de casarse Que antes de se casar, se les advirtió. isso foi advertido a Mi eles. hermano, ¿usted no ve que no es un hombre piadoso? Minha irmã, você não vê que ele não é um homem piedoso? Entonces, siempre que nos saltamos los principios, Então, sempre que passamos por cima desses princípios, nosotros vamos a sufrir. nós vamos sofrer. Entonces, el primer principio, Então, primeiro princípio, piedad. piedade. Busque un hombre Busque um homem y una mujer ou uma mulher piadosa. piedosa. Piadosa. Amén. Segundo principio, ¿recuerdan cuál era la siguiente P? Segundo princípio, vocês se lembram do segundo P? Paternidad. Paternidade. ¿Qué significa paternidad? E o que significa paternidade? Cuando nosotros hablamos de relación, de noviazgo, Quando nós falamos de relacionamento de namoro, que tiene como propósito el matrimonio, tem como propósito o casamento. en la Biblia esta relación Na Bíblia, essa relação siempre fue entregada sempre foi entregue al cuidado, ao cuidado, la à vigilancia vigilância y la instrucción e à instrução de los padres. dos pais. Solo esta generación, Apenas nessa geração, ninguna generación en la historia de la humanidad, hermanos, nenhuma outra geração na história da humanidade, había irmãos, desvinculado el matrimonio tinha desvinculado o casamento de la relación y la autoridad de los da padres. relação e da autoridade dos pais. Hoy en día, Hoje em dia, los muchachos comienzan relaciones os jovens começam en relações secreto, em segredo, sin que sus padres sem que os seus pais sepan saibam y e aprueben. aprovem. Eso es una afrenta, E isso é uma afronta, eso es una deshonra isso é uma desonra para la familia. para a família. Entonces nosotros como cristianos debemos saber Então, nós como cristãos devemos saber que nuestras que relaciones nossas relações siempre tienen que estar bajo la autoridad paternal. sempre devem estar sob a autoridade paternal. Ahí el principio de paternidad. E aí está o princípio de paternidade. Vamos a leer algunos versículos. Vamos ver alguns versículos. Deuteronomio 7, verso 3. Deuteronômio 7, 3. Deuteronomio 7, verso 3 y verso 4. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Deuteronômio 7, 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. Entonces aquí usted se da cuenta que la instrucción en el nuevo matrimonio Então aqui você se dá conta que a instrução para o casamento es para los padres. é para os pais. No darás tu hija. Não darás a tua filha. O sea, en un sentido los padres tenían que darle su hija Ou seja, em certo sentido, os pais deveriam dar suas al filhas pretendiente ao pretendente para la relación matrimonial. para a relação do casamento. Y el Nuevo Testamento también tiene ese E o principio. Novo Testamento também mostra esse princípio. Primera de Corintios 1 7, Coríntios 7, verso 36. versículo 36. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario así se haga, lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. 1 Coríntios 7, 36 e 37. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem.
Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Mira este pasaje. Olhem essa Esto es passagem. muy antiguo. Isso é algo muito Esto es de antigo. otra generación. Isso é de outra Esto geração. es para otra cultura. Isso é para outra cultura. Hermano, eso está en la Biblia. Irmãos, isso está na Bíblia. En la Biblia siempre que se habla de relación Na Bíblia, sempre que se fala da rumbo relação, al matrimonio, rumo ao casamento, los padres ocupan un lugar muy os importante. pais ocupam um espaço muito Tanto que importante. ellos podían decidir, Tanto que eles podiam decidir, claro, considerando a su hija, claro, considerando a sua filha, considerando el deseo de su hija. considerando o desejo da Mas sua ellos filha. podían decidir Mas eles podiam si decidir la joven podía se a casarse jovem podia se casar o no. ou não. Entonces, Então, siempre sempre, cuando vamos a pensar quando vamos pensar en una relación, num relacionamento, aún antes ainda antes de tener una relación de ter uma relação o una ou conversación uma conversa con una com jovencita, alguma jovem, nosotros deberíamos primeramente nós deveríamos primeiramente dirigirnos a sus padres. nos dirigir aos pais dela. Hermanos, Irmãos, nunca, nunca. eso lo he escuchado de un predicador en estos días. Esto lo he escuchado de un Eu predicador en estos escutei días. isso de um pregador esses dias. Nunca Nunca alguien ha sido bendecido alguém foi abençoado en una relación matrimonial num relacionamento de casamento cuyos padres no aprobaron. cujos pais não aprovaram. Siempre Sempre Dios usa a nuestros padres. Deus usa os nossos pais. Habrá algún caso excepcional, Haverá algum caso de pero la exceção, autoridad de nuestros padres mas a autoridade dos nossos pais es importante. é importante. Entonces, un hombre Então, um homem de Dios, de Deus, piadoso, piedoso, que tiene temor, que tem temor, que está orando por una que chica, está orando por uma moça, que ya de pronto comenzó a verla y comenzó a que gustarle, ele começou a olhar para ela e se interessar por ela, que ve que es un buen partido, que puede ser una buena esposa. que ele vê que é um bom partido, que pode chegar a ser uma boa esposa. Antes de dirigirse a ella, Antes de se dirigir a ela, él debería respetar la familia ele deveria respeitar a y família hablar con los e padres. falar com os pais. Visitando una ciudad aquí en Brasil, Eu visitei uma cidade aqui no Brasil y una jovencita e uma jovem que se casó con un colombiano, que se casou com um colombiano. ella nos contaba que ella tenía una práctica. Ela nos contou que ela tinha uma prática. Siempre en el colegio, Sempre no colégio, cuando un hombre se le acercaba quando um homem se aproximava y le dela pedía el teléfono, e pedia o telefone dela, ella se lo daba. ela dava. ¿Y sabes qué teléfono le daba? Sabe que o telefone de quem ela dava? El del papá. O do pai dela. Hermano, eso parece de otra generación. Irmão, isso parece algo de outra geração. Hermanos, Irmãos, yo tuve una hija mujer eu tive uma filha mulher. y los hombres E os homens que se acercaron a ella que se aproximaram dela sin hablar conmigo sem falar comigo tuvieron problemas. tiveram problemas. Porque yo no iba a permitir Porque eu não ia permitir que un hombre que um homem irrespetara a mi hija. desrespeitasse a minha filha. Hay muchos papás Existem muitos pais que permiten eso. que permitem isso. No tienen temor de Eles Dios. não têm temor de Deus. Pero nosotros debemos ser conscientes Então nós devemos ser que conscientes Dios tiene de que principios Deus tem y princípios. no podemos saltarnos esos E principios. não podemos passar por cima desses Muchos princípios. jóvenes Muitos jovens entran en relaciones entram em relacionamentos destructivas destrutivos. porque ellos andan Porque eles andam de manera solitaria, de maneira solitária, sin temor a Dios, sem temor de sin Deus, sujeción a la palabra, sem sujeição à palavra, sin sujeción a los sem padres. sujeição aos pais. Entonces, cuando usted ve a una chica Então, quando você vê uma menina en la cual usted tiene interés, pela qual você tem interesse, usted comienza a orar, você começa a orar, usted va a acercarse al papá de você ella, vai se aproximar do o a pai la dela. autoridad de ella, Ele é autoridade sobre ela. o la madre si ella no tiene papá, Ou a mãe, se ela não tiver pai. y usted va a comentarle sus E deseos, você vai comentar com ele o y seu usted va a interesse. escuchar la familia, E você vai escutar a família y la dela. familia le va a decir sí o no, E a família vai te dizer sim ou não. porque la familia Dios la puso Porque Deus colocou a família para protegernos. para protegê-la. Y eso es muy importante, hermano. Isso é algo muito importante, irmãos.
Cuando un hombre se acerque a usted, mi querida hermana, Quando o homem se aproximar de você, minha querida si irmã, él tiene buenas intenciones, se ele tem boas intenções, si es una persona seria, se ele é uma pessoa que séria, la ama que a ama, y la va a respetar, ele vai te él respeitar. no va a tener problema de hablar con sus Ele padres. não vai ter problema de falar com seus pais. Mas si es un hombre Mas se é um homem inseguro, inseguro, que aún no tiene un que propósito, ainda não tem um que no propósito, tiene madurez, que não tem maturidade, él va a huir. ele vai fugir. Yo tuve una experiencia. Eu tive uma experiência. Un día vi a mi hija hablando mucho por correo Um dia eu vi a minha filha falando muito pelo correio, y me entró pelo una e-mail. curiosidad. E eu fiquei curioso. Yo dije, ¿quién estará escribiendo por E correo? eu perguntei, com quem será que ela está Entonces falando revisé el pelo e-mail? correo. E ela disse correio, e-mail. Después de un campamento como estos, Depois de um acampamento como esses, un sinvergüenza um sem vergonha comenzó a escribirle. começou a escrever para ela. Le mandaba canciones. E ele mandava músicas. Y yo le escribí, hermano, E eu escrevi para ele, irmão, habla con Pablo David. você está falando com o Pablo Davi. Yo quisiera saber por qué le está escribiendo a mi hija. E eu gostaria de saber por que você está falando com a minha filha. ¿Y saben qué hizo? E sabe o que ele fez? Nunca respondió. Nunca respondeu. No era un hombre, Ele não era um homem, por lo menos temeroso pelo menos temeroso de Dios. de Deus. Si fuera un hombre, Se ele fosse um homem, se presentaría, ele se apresentaria, andaría a la luz. andaria na luz. Esos principios son importantes. Esses hermano. princípios são importantes, irmãos. Nosotros debemos hacer las cosas Nós devemos fazer as coisas a la luz. à luz, Entonces, tanto el hombre tanto para o homem como la mujer quanto para a mulher. tienen que tener en cuenta a sus padres. Vocês têm que levar em consideração os seus pais. Cuando mi yerno se acercó, Quando meu genro se aproximou, me comenzó a decir, ele começou a me falar. yo le dije, mi hermano, E eu disse para ele, meu irmão, vamos a orar, vamos orar. yo a hablar con ella, Eu vou falar com ela, pero vamos a esperar. mas vamos esperar. Después yo hablé con ella E depois eu falei com ela. y yo mismo le dije a ella, E eu mesmo disse para ela, me parece un buen hermano, ele parece um bom irmão. él cumple lo que sería un buen esposo. Ele cumpre os requisitos do que seria um bom Tiene esposo. esto, él tiene esto, él tiene esto. Ele tem isso, tem isso, tem Mas isso. ¿tú qué quieres? Mas o que você quer? ¿Y saben qué fue lo interesante, E hermanos? sabe o que foi interessante, Por eso es irmãos? bueno enseñar estas cosas. Por isso é bom ensinar essas Porque a coisas. Salomé desde pequeña le enseñamos estas cosas. Porque nós ensinamos essas coisas para Salomé Ella desde pequena. decía, Então ela disse, yo quiero un hombre que ame a Dios, eu quero um homem que ame a Deus, que ame la que iglesia, ame a igreja, que sea servicial, que seja servicial, que sea trabajador, que seja trabalhador, que sea líder. que seja líder. Y yo veo E eu vejo que Diego cumple ese perfil. que o Diego cumpre esse perfil. Yo quiero un hombre así. Eu quero um homem assim. Es muy importante enseñar estas cosas. Então é muito importante ensinar essas Porque coisas. eso abre un irmãos. camino muy saludable. Porque isso abre um caminho muito saudável. Entonces ya sabe qué teléfono debe darle. Então ela já sabe qual telefone deve dar a ele. El teléfono de sus padres. O telefone dos seus pais. Si usted no tiene padres cristianos, Se você não tem pais cristãos, que hable con alguno de los hermanos mayores de la que iglesia. fale com algum dos irmãos mais velhos da igreja. Dios usa a los padres. Deus usa os pais. Dios usa a la iglesia Deus usa a igreja para protegernos. para proteger-nos. Amén. Amém? Paternidad. Paternidade. Entonces, primer principio, Então, o primeiro princípio, piedad. piedade. Segundo principio, Segundo princípio, paternidad. paternidade. Tercer principio, Terceiro princípio, pureza. pureza. El tercer O principio, terceiro princípio, de alguna manera lo estuvimos hablando hoy en las reuniones de la mañana. de alguma maneira nós tocamos nele hoje nas reuniões pela manhã. Cuando yo veo un buen cristiano, Quando eu vejo um bom cristão, un cristiano que puede ser mi pareja, um cristão que pode ser o meu cônjuge, yo me acerco a la eu familia, me aproximo da família, la familia considera que puede haber un propósito. a família considera que pode haver um propósito. Hermanos, Irmãos, el noviazgo o namoro no es el matrimonio. não é o casamento. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Que en un sentido, Que em um sentido, la familia, aunque permita que el muchacho se acerque, ainda que a família
permita que o rapaz se aproxime, la familia debería considerar a família deveria considerar que debería ser inicialmente que deveria ser inicialmente una relación de amistad, um relacionamento de amizade, donde se conozcan, onde se conheçam, donde vean si son compatibles, onde percebam se são compatíveis, donde vean si realmente surge un verdadero amor en ellos. onde vejam se realmente surge um verdadeiro amor entre eles. Y ese tiempo E esse tempo hay que ser muy cuidadoso, deve ser muito cuidadoso, porque muchas veces, como decíamos esta mañana, porque muitas vezes, como dizemos nessa manhã, mucho de lo que puede dañar una relación es el pecado. muito do que pode danificar um relacionamento é o pecado. Las relaciones sexuales antes del matrimonio As relações sexuais antes do casamento son tal vez la epidemia más terrible que tiene nuestra generación. talvez são uma das piores epidemias da nossa geração. Eso ha generado una generación Isso tem causado uma geração de madres solteras, de mães solteiras, de madres que matan a sus hijos en el aborto, de mães que matam seus filhos de pelo aborto, enfermedades sexuales que nunca de existían doenças sexuais que nunca existiram y de todo tipo de desenfreno. e de todo tipo de desenfreio. Así vive nuestra sociedad, E assim a nossa porque sociedade nuestra vive. sociedad es impura sexualmente, Porque a nossa sociedade é impura sexualmente. no tiene límites Não tem limites. y es muy peligroso E é muito perigoso cuando nosotros saltamos este principio. quando nós passamos por cima desse princípio. ¿Cuál principio? E qual princípio? Pureza. Pureza. De verdad De verdade. que la relación Que o relacionamento de amistad de amizade entre cristianos entre cristãos que tienen un propósito tem um propósito en algún momento em algum momento para unirse para se unirem en un pacto em matrimonial, pacto matrimonial, tiene que ser una relación respetuosa, deve ser uma relação de respeito, santa, santa, de buen de testimonio. bom testemunho. Yo hablaba un día con los jóvenes Um dia eu falava com os y jovens yo no quiero poner en un sentido mandamientos e eu não quero colocar, em certo sentido, mandamentos entre los hermanos, entre os irmãos. porque tal vez ni siquiera sé cómo los hermanos tratan las situaciones acá. Porque talvez eu nem sequer sei como os irmãos tratam essas situações aqui. Pero el principio de pureza Mas o princípio da es pureza muy claro en la é Biblia. muito claro na Bíblia. Ahora, Agora, nosotros hablábamos en la tarde nós falamos agora à tarde que el hombre que o homem es muy diferente a la mujer. é muito diferente da mulher. Especialmente, Especialmente, el hombre o homem es mucho más sexual que una mujer. é muito mais sexualizado que uma mulher. Eso sucede antes del matrimonio Isso acontece antes do y casamento después del e matrimonio. depois do casamento. La mujer, A mulher, de por sí, por si mesma, no es tan sexual. não é tão Ella es sexualizada. más emocional. Ela é mais emocional. Dios la hizo así. Deus a fez assim. El hombre no. O homem não. El hombre es más sexual. O homem é mais sexual. Tanto Tanto que el hombre, que o homem, con solo ver algo, apenas por ver algo, él ya se enciende. ele já se acende. Entonces, Então, lo que tal vez para usted, mi o hermana, que talvez para você, minha no irmã, es peligroso, não é algo perigoso, para él sí. para ele sim. Para usted un abrazo tal vez no es peligroso, Para você talvez um abraço não seja perigoso, para él sí. mas para ele sim. Para usted cierto tipo de besos Para você- no es peligroso, Para você certo tipo de beijo não é perigoso, para él sí. mas para ele sim. Entonces, Então, basado en esa realidad, baseado nessa yo quisiera realidade, preguntarle a qué hombre eu gostaria de perguntar a me que homem contradice en eso. me contradiz nisso. ¿Qué hombre no? El hombre es así. O homem é assim. Entonces una joven Então, uma que jovem quiere que casarse, quer se casar, que quiere tener una que relación quer ter um relacionamento agrada al Señor, que agrade ao Senhor, que guarda que guarda el corazón de su o pareja, coração do seu una relación que parceiro, tiene que tener pureza, é uma relação que deve ter pureza. porque es muy triste Porque é muito triste cuando comenzamos a jugar quando começamos a brincar con estímulos com estímulos que son peligrosos. que são perigosos. A veces no son peligrosos para los dos, Às vezes não são perigosos para os dois, pero a veces para alguno de los dos. mas às vezes para um dos dois. Es un asunto de lo que dice el proverbio. É um assunto do que diz Provérbio. Cogerá el hombre fuego en sus manos O homem pegará fogo em suas mãos y no se quemará. sem se queimar. Hermanos, Irmãos, y a veces hay un agravante. e às vezes existe um agravante. No sé si sea la situación, Eu não sei se é assim pero a ese situação, agravante existe. mas esse agravante existe. Varios agravantes existen. Vários agravantes existem. ¿Como qué? Como
quê? Una persona Uma pessoa que ya ha tenido una vida sexual activa, que já teve antes uma vida sexual ativa. eso es un agravante. Isso é um agravante. Porque cuando una persona ya ha pasado ciertos límites Porque quando uma pessoa já ultrapassou certos limites en su vida, em sua vida, así sea antes de Cristo, seja antes de Cristo, es muy fácil é muito fácil que ella vuelva a pasar esos que límites. volte a acontecer de passar Existe esses otro limites. agravante en nuestra generación, E existe outro agravante em nossa geração. muy general, hermanos. Muito geral. De verdad. De verdade. Es una epidemia. É uma epidemia. La pornografía. A pornografia. La mayoría de jóvenes, A maioria dos jovens, su mente a sua mente, lidia con una cantidad de cosas lida com uma quantidade de terríveis, coisas terríveis, con las cuales las generaciones anteriores no lidiaban. com as quais as gerações anteriores não lidavam. Entonces piensa en un joven Então pense num que jovem tiene luchas con la que pornografía tem lutas com a y pornografia su novia e a sua es namorada indecorosa. é indecorosa. Esas mezclas Essas misturas hacen que el asunto sea peligroso. faz com que o assunto se torne perigoso. Entonces, Então, el asunto de la o pureza assunto da pureza es un asunto que usted ha de decidir é um assunto que você deve decidir delante de Dios diante de Deus y delante de sus e padres. diante dos seus pais. Recuerden que los papás tienen que estar involucrados, Lembre-se que os pais devem estar envolvidos. ¿cierto? Sim, Yo le dije a mi yerno, eu disse para o meu genro, si yo veo se eu vir que usted que você le pone una mano colocou uma mão a mi hija em cima da minha filha antes del día del matrimonio, antes do dia do usted va a casamento, tener un problema conmigo. você vai ter um problema comigo. Esa fue mi condición para él. Essa foi a minha condição para ele. ¿Acepta? Você aceita? El amor todo lo espera. O ¿Acepta amor tudo espera. Você aceita o no acepta? ou não aceita? ¿Usted va a respetarla Você vai respeitar o ela no va a respetar? ou não vai? Es una decisión que toma la pareja Essa é uma en decisão que o sujeción a casal sus toma padres. em sujeição a seus pais. Pero el principio es, Mas o princípio é, entre más usted pueda huir de la tentación, quanto mais você puder fugir da tentação, mejor. melhor. Mejor para usted, Melhor para você. mejor para su pareja. Melhor para o seu parceiro. La Biblia dice, A Bíblia diz, no proveáis para los deseos de la carne. não faça provisões para os desejos No da carne. estén a solas. Não estejam a sós. Ciertas conversaciones. Certas conversas. A veces no es solo caricias. Às vezes não é apenas Nosotros carícias. sabemos, cierto que sí, hermano, a veces nosotros sabemos cómo con nuestra mirada, a veces la mujer con su andar, con su vestir, ella sabe que puede despertar muchas cosas. Às vezes nós sabemos, principalmente as mulheres têm consciência de que com o seu olhar, com o seu andar, com o seu vestir, ela pode despertar muitas coisas. Entonces, procuren tener una relación pura. Então procurem ter um relacionamento puro. Procuren tener una relación santa. Procurem ter uma relação santa. Regúlense Regulem-se delante de Dios diante de Deus para no pecar. para não pecar. Pureza. Pureza. La pureza A pureza es muy importante. é muito importante. Miren, hermanos, Olhem, irmãos, es posible. é possível, Los últimos, creo que 3 o 4 matrimonios nos últimos 3 ou 4 casamentos que yo acompañaba en la iglesia, que eu acompanhei na igreja, jóvenes, que jovens, su primer beso que o seu primeiro beijo fue en el altar. foi no altar. Y eso es muy satisfactorio, hermano. Isso é muito satisfatório, irmão. Eso es diferente, Isso é hermano. algo diferente, irmão. Es tan precioso ver jóvenes guardarse, amarse y respetarse de esa manera. É tão precioso vermos jovens guardando-se, amando-se, respeitando-se dessa maneira. Imagínense Imaginem una joven uma jovem que entra en una relación que entra num con relacionamento todo tipo de libertad com todo tipo de y liberdade esa relación no prospera. e esse relacionamento não prospera. Esa relación se quiebra. Esse relacionamento se quebra. Va para otra relación E ela vai para outro con relacionamento todo tipo de libertad com todo tipo de liberdade. y esa relación se quiebra. E esse relacionamento não dá em nada. Yo me pongo a pensar, E eu fico pensando, y lo digo para los hermanos, e eu digo para os irmãos, usted desearía você gostaria que la persona que Dios tiene para usted que a pessoa que Deus tem para você se esté guardando, esteja se se guardando, esté santificando, esteja se santificando, o esté pasando de mano en mano. ou que ela esteja passando de mão em mão. Si usted desea que esa persona se guarde, Se você deseja que essa pessoa se guarde, guárdese para ella también. guarde-se também você para Sea ela. puro para ella. Seja puro para ela. Pureza. Pureza. Hermano, la pureza Irmãos, a y la pureza santidad e a santidade es una bendición. é uma bênção. Es una bendición. É uma bênção. Piedad, Piedade, paternidad paternidade y pureza. e pureza. Ahora,
no solo por la pareja. Yo un día hablaba, hermanos, con una pareja. Agora, não apenas pelo casal. Um dia eu Era estava una falando com pareja um que casal. se iba a casar hace años. Tinha alguns anos atrás um casal que estava comprometido a se casar. Como 3 semanas para casarse. Ya se iban a casar. Faltando 3 semanas para o casamento. Unos hermanos muy queridos. Irmãos muito En queridos. ese tiempo casi no enseñábamos estas cosas. Nesse tempo nós quase não tocávamos nesses Y assuntos. estábamos haciendo un evento así, hartos hermanos. Estávamos fazendo um evento com muitos Y irmãos. ellos dos en un toque-toque. E eles dois num toque-toque. Y yo me quedé viéndolos. E eu fiquei olhando para eles. Ya se iban a casar. E eles já iam se casar. 2 semanas se iban a casar. Em 2 semanas iam se casar. Yo le dije a un hermano, Então eu falei pro irmão. no, para ellos no, para otro hermano. Ah, para outro irmão. Dije, hermano, a mí esto no sé, me incomoda un poco. Eu falei, irmão, isso está me incomodando um Y pouco. me dice el hermano, ya se van a casar. E esse irmão me disse, mas eles já vão se casar. Son hermanos serios. São irmãos sérios. Yo dije, sí, E eu falei, sim, pero mire alrededor. mas olha ao redor. Niños de 13, Crianças de 13, 14, 10 años, 10 anos, 8 años, 8 anos, viéndolos. vendo isso. Esos dos, Esses dois, en su toque-toque, em seu toque-toque, se vuelven un ejemplo para los otros. se tornaram um exemplo para os Y outros. los otros no son tan E os maduros, outros não são tão tan maduros, tão piadosos, piedosos, y ellos van a querer hacer lo mismo. e eles vão querer fazer a mesma coisa. ¿Usted me está entendiendo la idea? Você está entendendo a ideia? Cuando nosotros permitimos ciertas cosas, Quando nós permitimos certas eso coisas, se vuelve un ejemplo para otros. isso se torna um exemplo para Y outros. no todos son igual de piadosos, E nem todos são igualmente ni todos piedosos. se van a guardar. Nem todos vão se guardar. Entonces a veces, no solo por nosotros, Então, às vezes, não só por nós, por el testimonio que queremos dar mas pelo testemunho que queremos dar para otros, para os outros. ¿qué permitimos O que permitimos y qué no e o permitimos? que não permitimos. Pureza. Pureza. Amén. Tercer principio, pureza. Terceiro princípio, pureza. Cuarto principio. Quarto princípio. Hermanos, antes de viajar, una hermana nos dijo un sueño. Irmãos, antes de viajarmos, uma irmã nos contou um sonho. Ella decía que nos veía predicando en un campamento Ela disse que nos viu pregando num acampamento de santidad. sobre santidade. Y lo tremendo es que ella decía E o tremendo é que ela dizia que ella veía una barra de personas así mirando que ela via uma arquibancada de pessoas assim olhando. y que decían por dentro, E que por dentro eles diziam. que ella los escuchaba decir, Que ela conseguia ouvir eles falando. vamos a matar a Pablo. Vamos matar o Pablo Davi. Yo pensaba antes de pasar a compartir estos temas. E eu estava pensando antes de começar a compartilhar esses assuntos. Hermanos, estos temas a veces no son muy agradables. Irmãos, às vezes esses assuntos não são muito agradáveis. Generan como a veces como, Às vezes gera algum desconforto. pero es la palabra del Señor, hermano. Mas são a palavra do Senhor, irmãos. Y nosotros debemos recibirlo como palabra del E Señor. nós devemos receber como palavra do Senhor. Esos principios son evidentes, ¿no? Esses princípios são evidentes, não? Solamente los estamos aplicando a una realidad, Nós apenas estamos aplicando a que realidade, es el noviazgo. que é o namoro. Ahora, cuarto principio. Agora, o quarto princípio. Espero que ese sueño no se dé acá, ¿cierto? Eu espero que esse sonho não aconteça aqui, certo, irmãos? Preparación, cuarto principio. Quarto princípio, preparação. ¿Qué significa preparación? E o que significa preparação? Cuando yo voy rumbo al matrimonio, Quando eu estou a caminho do casamento. el matrimonio tiene unos roles, tanto para el hombre como para la O mujer. casamento tem os papéis, tanto do homem quanto da mulher. El hombre tiene que ejercer un rol O homem deve exercer o seu papel. y la mujer también. E a mulher também. Entonces no deberíamos comenzar una relación rumbo al matrimonio Então não deveríamos começar uma relação a caminho do casamento sin una debida preparación. sem uma devida preparação. ¿Qué quiere decir eso? E o que isso quer dizer? Generalmente la cultura de nuestros días Geralmente a cultura dos nossos dias lleva relaciones leva a relações muy precoces. muito precoces. El hombre no está en la madurez O homem não está na ni en la maturidade, preparación necesaria nem na preparação para necessária asumir una responsabilidad. para assumir uma Entonces, responsabilidade. cuando hablamos de preparación, Então, quando falamos de es preparação, que el hombre en sus roles é que o homem, em seus papéis, tiene que estar preparado, precisa estar preparado, como ella. como ela. Entonces, un hombre, por ejemplo, Então, um homem, por exemplo, no debería emprender una não relación deveria começar uma relação donde él no puede ser proveedor, onde ele não pode ser o provedor, porque él va a ser el proveedor, porque ele vai ser o provedor, ¿o no? ou não. A menos. Pero no sería lo normal. Mas isso não seria algo
normal. Entonces el hombre tiene que prepararse Então o homem deve se preparar vocacionalmente profissionalmente para tener esa para responsabilidad. ter essa Él responsabilidade. tiene que trabajar. Ele precisa trabalhar. Él tiene que tener la capacidad de sostener una familia. Ele deve ter a capacidade de sustentar uma família. Yo recuerdo cuando mi cuñado se acercó a mí Eu lembro quando meu cunhado se aproximou de mim y me dijo que estaba interesado en mi hermana. e ele disse que estava interessado na minha irmã. Y mi cuñado era un hermano piadoso, E meu cunhado é um irmão piedoso, muy querido. muito querido. Él estaba como en octavo semestre de la universidad. Ele estava mais ou menos no 8º semestre da universidade. Le quedaba como un año por graduarse, un año o año y medio. Faltava um ano e meio para ele se formar. Entonces yo le dije, mi hermano, Então eu disse para ele, si irmão, usted se quiere casar, se você quer se usted casar, tiene que trabajar, você precisa trabalhar, porque el hombre porque o homem es proveedor. é o provedor. Y yo veo que usted vive en la casa de sus E eu padres, vejo que você vive na casa dos seus sus pais. padres lo mantienen, Seus pais bancam sus você. padres le dan esto, Seus pais lhe dão isso y usted va a asumir una responsabilidad. e você vai assumir uma Entonces responsabilidade. el hombre tiene que prepararse Então o homem precisa se para preparar que cuando él venga la responsabilidad, para que quando chegue a responsabilidade, pueda asumir esa ele responsabilidad. possa assumir essa responsabilidade. ¿Y él sabe qué hizo? E sabem o que é isso? Pasó a estudiar en el día, Ele passou a estudar de dia, a la noche, de noite, consiguió un trabajo, ele conseguiu um trabalho como a los 5 meses ya se había casado. e 5 meses depois ele se casou. Se esforzó, Ele se esforçou, comenzó a trabajar, começou a trabalhar, estaba muy enamorado. estava muito apaixonado. Entonces, preparación Então, preparação quiere decir que el hombre quer dizer que o que homem está en una madurez, que está em uma maturidade, por eso una relación tan joven. por isso uma relação tão jovem, Él no ha salido de la escuela, ele ainda não saiu da escola, él aún no se ha graduado de la ele universidad, ainda não se formou na él no faculdade, tiene un trabajo ni una ele vocación. não tem um trabalho nem uma profissão. ¿Cómo va a asumir la responsabilidad de una familia? Como ele vai assumir a responsabilidade de uma Tiene que família? haber preparación. Deve haver preparação. Ahora, en la mujer Agora también tiene que prepararse. a mulher também deve se preparar. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, aquí a veces uno se mete en un problema hablando de estos temas. agora às vezes alguém se mete em problema falando Es desses un asunto assuntos. peligroso. Esse é um assunto perigoso. Pero bueno, Mas bem, vamos a asumir el riesgo. eu vou assumir esse risco. Una mujer Uma mulher que se quiere casar que quer se casar, tiene que prepararse. ela deve se preparar. ¿Para qué? Para quê? Para el matrimonio. Para o casamento. Y ese matrimonio E esse casamento, va a conllevar ele vai levar sacrificios. sacrifício. Ahora, lastimosamente, no sé cómo decirlo, Agora, infelizmente, eu não sei como dizer isso. a veces en nuestra generación Às vezes, em nossa geração, poco se ha valorado pouco se tem valorizado el trabajo de una o mujer, trabalho de uma mulher, esposa, esposa, madre, mãe, que queda en la casa. que fica em casa. Nuestra generación A nossa geração es una generación que ve mucho é uma geração que vê muito a la mujer ser exitosa a profesionalmente. mulher ter sucesso profissionalmente. Y eso no está mal. E isso não é algo errado. Ahora, Agora, el problema o problema es que el é matrimonio, que o casamento, cuando vienen los hijos, quando chegam os filhos, tiene desafíos. tem desafios. Y la mujer, E a mulher, en algunos em momentos, alguns momentos, según las circunstancias, segundo as es muy circunstâncias, posible é muito que possível ella sea llamada al hogar, que ela seja chamada para o que lar, ella sea llamada a la maternidad, que ela seja chamada para a que ella sea maternidade, llamada a cumplir un rol en la casa. que ela seja chamada a desenvolver um papel em sua casa. Y la mujer E a mulher tiene que ser consciente tem que ser que consciente eso es parte del de matrimonio. que isso é parte do casamento. Yo he hablado con jóvenes, Eu estava falando com mi jovens, esposa ha hablado también con algunas. a minha esposa também falou com algumas. ¿Tú estás dispuesta a casarte Você está disposta a se casar con todo lo que implica? com tudo que isso implica? No, hermano, yo no estoy dispuesto a... Não, irmão, não estou disposto a isso, isso e aquilo. Entonces considere la soltería como un camino, Então você considere a solteria como um caminho. porque la familia Porque a família tiene roles. ¿No? tem papéis, irmão. El hombre tiene un rol O homem tem um papel y la mujer tiene un rol. e a mulher tem um papel. Por lo menos la familia cristiana. Pelo menos a família cristã. Usted va a leer que el Señor le habla a los hombres de alguna manera Você vai ler que o Senhor fala aos homens y de le uma habla a las maneira mujeres de otra e manera. fala para as mulheres de outra maneira. Ahora, no siempre es así, Agora, nem sempre é assim. pero principalmente Mas principalmente cuando vienen los niños, quando vêm os filhos, la crianza a criação es
absolutamente é necesaria absolutamente necessária la presencia de la mujer a presença da mulher en el hogar. no lar. La mujer se está preparando para eso. A mulher está se preparando para isso. Y ahora, mi querida hermana, E agora, minha querida si irmã, usted tiene ese deseo se você tem esse de desejo casarse, de se casar, y si usted tiene ese deseo e se você tem esse de desejo estar en su casa, de estar na sua casa, prepárese para eso. prepare-se para isso. Prepárese. Prepare-se. La maternidad A maternidade es un don de Dios. é dom de Deus. Y gracias al trabajo de la mujer, E graças ao trabalho da mulher, muchas familias muitas famílias son estables. são estáveis. Hijos crecen cuidados. Filhos crescem sendo Y es una cuidados. bendición. E isso é uma bênção. Pero entonces, Mas então, tanto el hombre tanto o homem como la mujer quanto a mulher van a tener unos papeles muy claros. vão ter seus papéis muito Entonces el claros. cuarto principio habla de preparación. Então, o quarto princípio nos fala de preparação. Una hermana nos decía, Uma irmã nos falava, así un poco indignada, assim um pouco indignada, eso sucede mucho en Colombia, e às vezes isso acontece muito na Colômbia, que una vez le preguntaron a su esposo, que ela perguntou ao seu esposo. no, una vez le preguntaron, Ah tá, uma vez perguntaram ao seu esposo, ¿cuál es la comida que usted más gusta? qual é a comida que você mais gosta? Y él respondió, E ele respondeu, la de mi mamá. a da minha mãe. Ella quedó muy indignada. E ela ficou muito indignada. ¿Por qué? E por quê? Porque hay jóvenes que llegan al matrimonio, Porque tem jovens que chegam no casamento no saben cocinar, e não sabem cozinhar, no saben cuidar las cosas de la casa. não sabem cuidar da casa. Eso solo se ve en esta generación, mis hermanos. Esses jovens dessa geração, meus irmãos, Y si necesitamos hombres trabajadores, nós precisamos de homens líderes, trabalhadores, líderes, protectores. protetores. necesitamos mujeres virtuosas, Precisamos também de que mulheres sepan cuidar virtuosas, sus que casas, saibam cuidar das suas que casas, sepan cuidar sus que hijos. saibam cuidar dos seus Hoy es filhos. gracioso. Hoje é engraçado. Antes las mujeres tenían 7 hijos Antes as mulheres tinham 7 filhos y ellas solo lo hacían. e elas sozinhas faziam tudo. Ahora en la reunión, Agora na reunião, ella tiene un hijo, ela tem um filho, bebé, bebê, va a cambiarle el pañal e ela vai trocar a y fralda. sale ella, E sai ela, la hermana, a irmã, la abuela, a avó, la prima, a prima, la tía, a tia, para cambiarle el pañal. para al niño. trocar a fralda. No estábamos preparados. Não estávamos preparados. No estamos preparados. Não estamos preparados. Entonces, si usted ve Então, se você que vê Dios lo está llamando que Deus está te en chamando algún momento al em matrimonio, algum momento para o como casamento, hombre, como homem como mujer, ou como mulher, prepárese. prepare-se. Prepárese desde ahora. Prepare-se desde já. Sea muy intencional. Seja muito Lea intencional. libros para hombre. Leia livros para homem. Yo leí muchos libros para hombre en el matrimonio cuando me iba a casar. Eu li muitos livros para os homens no casamento quando eu ia me casar. También. E as mulheres também. Lean libros Leiam livros para mujeres. para mulheres. ¿Cómo es una mujer cristiana? Como ser uma mulher cristã? ¿Cuál es su papel? Qual é o seu En la papel? familia, en la iglesia. Na família, na igreja. Amén. Amém? Cuarto principio. Quarto princípio. Preparación. Preparação. Preparación. Es otro principio importante. Outro princípio importante. Y el último principio, mis hermanos, E o último princípio, meus con el cual irmãos, vamos terminando, com o qual vamos terminando, es paciencia. é paciência. Muy importante ese principio, ¿no? Esse hermano? princípio é muito importante, não? Hermanos, la falta de paciencia, Irmãos, a falta de paciência, apresurarnos, a pressa, nos trae muchas nos tristezas, traz muitas tristezas, muchas desilusiones, muitas desilusões, muchas situaciones que no debíamos vivir. muitas situações pelas quais não deveríamos passar. Hace poco estaba hablando con un hermano, Pouco tempo eu estava falando com um irmão. hermano que yo quiero mucho, Irmão, é que eu quero muito. un joven de la iglesia. Um jovem da igreja. Hace unos meses, hace un tiempo atrás, Há um tempo atrás, él vino a contarme una situación. ele veio me contar uma situação. Hermanos, que estoy interesado en ta. Yo le dije, Irmão, é que eu estou interessado e tá. hermano, vamos a orar. Irmão, vamos orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos muestre. Vamos a esperar. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e vamos esperar. Me dijo, bueno, hermano, gracias por el consejo. E ele disse, bom, irmão, Él obrigado salió pelo de esa conselho. conversación, E ele saiu dessa conversa fue a hablar con la muchacha, para falar com a fue a moça, hablar con la familia, para falar com a fue a família, comprar el anillo. para comprar o anel. Paciencia, Paciência. hermanos. Irmãos, Apresurarse en estas cosas no es bueno. se apressar nessas coisas não é bom. No es bueno. Não é bom. En esto es mejor lento
O processo deve ser lento, pero seguro. mas seguro. Eso no duró mucho tiempo. E isso não durou muito tempo. Muchas veces nosotros, Muitas vezes nós, en vez de esperar, ao invés de en esperar, vez de ao orar, invés de orar, en vez de darle lugar al Señor, ao invés de dar lugar ao Senhor, somos apresurados. somos apressados. Yo he estado en varias situaciones Eu tenho estado em várias situações donde las personas vienen. onde as pessoas La vêm, pareja viene. o casal vem, Los hermanos nos consideran mucho. os irmãos nos consideram muito. Entonces vienen a hablar con nosotros. Então eles vêm falar conosco Entonces vienen así. e eles vêm assim: Hermano, irmão, es que queremos é casarnos. que a gente quer se casar, Que ya hemos decidido. e nós já nos Es que decidimos, no sé qué. e que não sei o que. Él ya le prometió esta vida. Ele já prometeu essa La vida, otra. a próxima, El milenio. o milênio. Él ya le habló de todo a ella. Ele já prometeu tudo para ela. Así, yo los escucho E eu escuto eles e y le digo, hermano, eu falo: irmão, ¿usted se está dando cuenta que usted ahorita no está trabajando? você se dá conta que você agora não está trabalhando? Yo le animaría primero a trabajar, a estabilizarse y ahí sí de pronto conversamos. Eu te aconselharia primeiro a trabalhar, se mire el estabilizar e assunto. depois conversamos. E olha Al o assunto. otro día viene solo el muchacho. No dia seguinte vem o menino sozinho. Hermano, Irmão, yo me apresuré. eu me apressei. Yo le dije a esta Eu muchacha disse para essa moça esto, isso e y isso, ya no estoy seguro. e eu já não tenho certeza disso. Hermanos, he tenido muchas reuniones así. Irmãos, tem acontecido muitas reuniões Vienen assim. juntos, Eles vêm juntos, ella le promete esta vida, ele lhe promete essa vida, él le promete la vida, ele promete a vida, y uno les dice, bueno, ¿y qué han pensado sobre esto? e você pergunta: bom, o que vocês pensam Ellos sobre quedan isso? con la idea, E eles ficam com a al ideia. otro día vuelven. No dia seguinte Hermano, voltam. yo no estoy seguro. Irmão, não tenho Y ya hablé certeza. con la mamá y el papá. E eu já falei, inclusive, com os pais dela. Imagínense. Imaginem isso. Muchas veces Então, muitas vezes, somos imprudentes. nós somos imprudentes. Decimos cosas fuera de tiempo. Nós falamos coisas fora do tempo. Ilusionamos Nós personas. iludimos as pessoas. Y después, E depois, ¿cómo le decimos que no? como dizemos para ela que não? A veces las cosas terminan bien, Às vezes as coisas terminam bem, pero no siempre. mas nem sempre. Entonces, ¿qué es lo mejor? Então, o que é o melhor? Enseñar Ensinar paciencia. paciência. En estas cosas no debe ser uno apresurado. Nessas coisas você não deve ser apressado. No debe ser emocional. Você não deve ser emocional. Porque las emociones suben Porque as emoções sobem y bajan. e também baixam. Pero de una manera impresionante, Mas de uma hermano. maneira De verdad, muito yo he visto impressionante. personas que hasta me han convencido. De verdade, eu vi pessoas que até me Hermano, convenceram. créame. Irmão, acredita em Estoy mim. seguro. Eu tenho certeza. Ya, esta es la mujer de mi vida. Essa é a mulher da minha vida. Y al mes, 2 meses, E 1 mês ou 2 depois, hermano, estoy irmão, Estoy orando, ya ahí cambia la conversación. eu estou orando e já começa a Estoy mudar a orando. conversa. O sea, ya no está seguro, ¿no? Ou seja, ele já não tem certeza. Ahora estoy orando. Agora eu estou orando. Y eso trae mucha desilusión. E isso traz muita decepção. El último principio es muy importante. Então, o último princípio é muito importante. Paciencia. Paciência. Paciencia. Ahora, cuando estos principios están, Agora, quando esses princípios estão, hay piedad, hay pureza, hay tem preparación. piedade, pureza, Se ha hablado preparação, con los padres. Ya falaron con Se ha los esperado pais. un buen já tiempo. esperaram um bom tempo. ¿Cómo debería ser el proceso hacia el matrimonio? Como deveria ser o processo até o casamento? Cuando la familia lo aprueba, Quando a família aprova, debería haber un tiempo de amistad, deve haver um tempo de amizade, donde se les da libertad de conversar, Onde tener você- compañerismo, onde você tem ver liberdade si de son conversar, compatibles, ter companheirismo, si el ver se são amor compatíveis, crece. se o amor cresce. Cuando los dos y la familia están seguros, Quando os dois e as famílias estão el seguros, siguiente paso o próximo passo que uno ve en la Biblia que você vê na Bíblia es el desposorio. é o desposório. ¿Cuál es el E desposorio? o que é o desposório? Cuando el hombre Quando o homem, públicamente publicamente, pone una fecha coloca uma data para el matrimonio. para o casamento. Ese es el desposorio. Esse é o desposório, o Ahí noivado. ya E aí sim, el asunto es serio. o assunto já está sério. Y hay una fecha, Já existe uma la data, familia lo sabe, a família sabe, la iglesia lo a sabe. igreja sabe, Y ahí generalmente no debería ser muy largo el tiempo. e aí geralmente não deveria levar muito tempo. Noviazgo cristiano. Noivado cristão. Yo quisiera animarles, mis hermanos, Eu gostaria de animá-los, meus a que irmãos, lean el libro. a que lessem o Yo livro. apenas hice un resumen Eu apenas fiz um resumo de lo que habla el libro. do que o livro fala.
Hermanos, en estos días, Irmãos, nesses dias, cada vez es más difícil cada vez é mais tener difícil una vida piadosa. ter uma vida piedosa. Mas gracias al Señor Mas graças ao Senhor por su palabra. pela sua palavra. Su palabra puede alumbrar nuestro camino Que a sua palavra possa iluminar o nosso y caminho guiar nuestras vidas. e guiar as nossas Que Dios vidas. les conceda Que Deus lhes conceda familias muy bendecidas, famílias muito abençoadas, matrimonios casamentos guiados por el Señor guiados pelo Senhor, para su gloria. para a sua glória. Hermanos, otra cosa que quisiera decir Irmãos, outra coisa que eu gostaria de falar es que el matrimonio no es también para todos. é que o casamento não é algo para todos. Dios también da el don de la soltería. Deus também dá o dom da solteria. Entonces algunos van a ser llamados al matrimonio, Então, alguns serão chamados para o casamento, mas algunos pueden ser llamados a la soltería. mas alguns podem ser Pero chamados a sea estar casado solteiros. Mas se já se casou, o soltero, seja casado ou solteiro, viva para Dios. que você viva para Deus. Viva para Cristo, Viva para con Cristo, todo su corazón. com todo o seu coração. Vamos a ponernos en pie para dar gracias al Señor. Vamos nos colocar de pé para agradecer ao Senhor.